Queridos, tudo jóia com vocês? Bom, mais uma semana, mais uma base aí de estudos e uma apostila nova. A apostila número 3, com a aula 9 aí da frente número 2, tá? Formação territorial e posição geográfica do Brasil. Vamos falar sobre geografia do Brasil de uma forma bem clara, de uma forma bem tranquila. E o que eu acredito que é a geografia básica mesmo, aquela geografia que jamais vocês podem pensar em terminar a educação básica, terminar aí o terceiro ano, sem ter um conhecimento grande em relação a ela. Porque é a geografia aí que fornece informações primordiais sobre a localização e estrutura e a configuração do nosso território. Em todo esse ciclo de novas aulas, nós iremos trabalhar informações e conteúdos de extrema importância para o Exame Nacional do Ensino Médio, levando em consideração que o Enem, agora adiado, ele trabalha e muito toda a questão relacionada à geografia do Brasil, em maior parte comparada aí à geografia geral, à geografia relacionada a outros territórios. Bom, na introdução é importante trabalhar aqueles conceitos básicos, fundamentais sobre o território brasileiro. Somos um país de dimensão continental, em uma estrutura gigantesca, sendo oficialmente dividido pelo IBGE, regionalizado em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, cuja nossa capital é Brasília, e a cidade mais populosa, também chamada de megacidade e cidade global, São Paulo. Somos compostos por 27 unidades de federação, sendo eles os 26 estados e o Distrito Federal, e mais de 5.570 municípios. Esta é a configuração territorial do Brasil. Isso sem falar nos mais de 210 milhões de habitantes. Toda essa população que configura o território e forma o Brasil que nós queremos e que nós esperamos tanto, ok? Bom, para dar continuidade, é importante recapitular algumas informações bases em relação ao território. Estou aqui no mundo justamente para vocês verem como o Brasil tem uma dimensão tão grande e o que é tão importante em relação a essa dimensão. O Brasil é considerado o 5º país de maior extensão territorial do planeta, ficando aí atrás de países como a Rússia, países como o Canadá, Estados Unidos e a China, ou seja, a China e os Estados Unidos, demonstrando toda essa grande extensão que nós temos em meio ao nosso território e em meio a todas essas belezas naturais que a gente pode acompanhar sobre a nossa diversidade. Em relação aos pontos extremos, de norte a sul, de leste a oeste, temos aí no estado de Roraima o Monte Caburaí, como vocês podem visualizar nesta imagem aqui. Monte Caburaí, uma área de extrema altitude que favorece aí o ponto extremo norte do país. E aí o Andreoli pode estar perguntando, mas espera aí, professor, o ponto norte do território brasileiro não era o Oiapoque, no Pará? Sim, de fato, por muitos anos, o Oiapoque foi considerado o ponto extremo sobre o norte do território brasileiro. Mas hoje, oficialmente, é o Monte Caburaí, no estado de Roraima, o ponto extremo norte. O ponto extremo sul, em comparação, permanece o mesmo, o Arroio Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. A leste e a oeste, temos a Serra do Cotamana, no estado do Acre, a nascente do rio Moa, e a Ponta dos Seixas, no estado da Paraíba, como vocês podem observar nessas imagens aqui ao meu lado. E aí temos toda essa dimensão de cartões postais que envolve pontos extremos, de norte a sul e de leste a oeste. O litoral do território brasileiro é composto por mais de 7.377 quilômetros, que vai desde o Cabo Orange, em Oiapoque, no estado do Amapá, e
consequentemente em Arroio Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. Peço perdão por uma informação que eu falei que o Oiapoque ficava no Pará, desculpa, é no Amapá, tá bom? No último slide. Mas, enfim, que envolve toda essa dimensão e toda essa base de pontos extremos dentro do território brasileiro. Dando continuidade, o Brasil, como nós sabemos, sendo um país aí de dimensões continentais, ele também sofre muito em decorrência a esses fatores e aos impactos de organização do seu território. O Brasil é um país de climas diversos, de biomas e de grandes bacias hidrográficas, o que favorece um imenso regime pluvial, ou seja, grande parte das suas bacias são abastecidas 100% por águas de chuvas. Mas espera aí, Gabi, tem alguma que não é abastecida por água de chuvas? De fato, tem a bacia do Rio Amazonas, que possui um regime nival, ou seja, um regime que apresenta abastecimento por águas também de derretimentos de geleiras, onde na nascente, na Cordilheira dos Andes, sendo ela uma bacia de regime nival e pluvial, é considerada uma bacia mista. Os rios brasileiros, em grande parte, são perenes, são rios que permanecem cheios, permanecem com uma elevada vazão em grande parte do ano. E, infelizmente, em razão da sua grande biodiversidade, do solo e de todo o processo favorável à produção econômica, o Brasil ainda sofre com desmatamento e até mesmo com o tráfico ilegal de entorpecentes, devido à grande extensão territorial e fronteiras com países que trabalham, que abordam essa questão do tráfico em meio à América do Sul, ok? Bom, falando sobre fronteiras do território brasileiro, o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Nos últimos tempos, nós tivemos inclusive memes de telejornais falando a respeito dessas fronteiras e de todo esse perfil de ocupação dentro do território. O Brasil, ele só não faz fronteira com 2 países da América do Sul, sendo eles o Chile e o Equador. Os demais países, todos, o Brasil apresenta uma fronteira territorial, sendo as menores áreas de fronteira a Guiana Francesa e o Suriname, no extremo norte. Fora que o Brasil tem aí uma característica fundamental, que é justamente voltada à fronteira com países do Mercosul, do Mercado Comum do Sul, o que favorece e aumenta ainda mais as relações econômicas entre esses territórios, ok? Bom, falando sobre zonas climáticas, sobre extensão territorial, é importante deixar claro que o Brasil, ele é um país tropical. Lembra da música? Moro num país tropical. Por quê? Porque 92%, Camille, do território brasileiro se localiza entre o Trópico de Câncer, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Ou seja, pontos em meio à faixa central do território que favorecem toda essa diversidade e todo esse processo de temperaturas mais elevadas dentro do território brasileiro. O Brasil também é considerado um país do sul, pois 93% do seu território se localiza abaixo, a sul da linha do Equador, sendo apenas 7% do território no hemisfério norte, composto aí dos estados de Roraima e até mesmo do estado do Amapá. Na zona temperada sul, temos 8% da nossa faixa territorial, sendo o sul do estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e, consequentemente, o estado do Rio Grande do Sul. A título de curiosidade, o estado Zerão é um estádio dentro do território brasileiro que apresenta parte do seu campo no hemisfério norte e parte do seu campo no hemisfério sul. Ele se localiza em Boa Vista e favorece toda essa base de localização e até mesmo de bases em relação aos hemisférios. E por último, falando justamente sobre fuso horário.
o Brasil possui 4 fuso horário. Eu sei que vocês já estudaram sobre fuso horário na outra frente, na frente número 1, com a professora Rafa. Então é importante deixar muito claro o seguinte: hoje o mundo ele apresenta 24 horas diferentes, que são justamente delimitada por meridianos, por faixas imagináveis, que favorecem aí essa divisão. A leste do meridiano de Greenwich, a cada meridiano nós temos um fuso positivo. A oeste do meridiano de Greenwich, nós temos a cada meridiano um fuso negativo, ou seja, uma diversidade em meio a essa dinâmica de fuso horário. Mato Grosso se localiza no fuso horário -4 em relação a Greenwich, ok? Porém, -1 hora em comparação a Brasília. Ou seja, se neste exato momento que você está assistindo a minha aula for 9 horas, horário local, em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro ou outros estados da região Nordeste, já será 10 horas da manhã. E em Fernando de Noronha, 11 horas. Professor, e no Acre? No Acre, 1 hora a menos em comparação a Mato Grosso e 2 horas a menos em comparação a Brasília, sendo o estado do Acre 8 horas da manhã. Entenderam? No mesmo momento, horários diferentes. Justamente pela distensão territorial de leste a oeste do território brasileiro e o que isso pode fomentar para os equilíbrios de fuso horário dentro do nosso território. Ok? Alguma dúvida? Basicamente, simboliza por isso, por toda essa dimensão do registro em relação ao fuso horário. Ok? Bom, falando sobre tratados, é importante ressaltar toda essa configuração do território brasileiro a partir de tratados realizados. Nós temos o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid e o Tratado de Petrópolis, que propuseram reconfiguração do nosso território e hoje são fundamentais para explicar todo esse processo de definição que nós temos aqui no território brasileiro. Primeiro, o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre portugueses e espanhóis na cidade de Tordesilhas. O tratado visava justamente o quê? Delimitar as áreas, o território descoberto por Cristóvão Colombo, com o objetivo justamente o quê? De apropriar-se desse território pelos espanhóis e pelos portugueses, até mesmo antes de todo o processo colonial. Em meio ao território brasileiro, território dominado pelos portugueses, em uma definição, em um tratado determinado a partir de 370 léguas de Cabo Verde, uma ilha em meio ao Oceano Atlântico, nós temos a criação das chamadas capitanias hereditárias. Fatores esses que foram criados justamente para quê? Para promover a consolidação do território, bem como a delimitação de áreas, e assim uma apropriação da melhor maneira de toda essa faixa territorial, ok? Em seguida, tivemos em 1750 o Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, que, como vocês sabem, anula o Tratado de Tordesilhas e reconfigura o território brasileiro, ou seja, apropriando-se de faixas a oeste que antes eram consideradas faixas espanholas. Gabi, todo esse propósito de tratados, ele só aconteceu porque muitos bandeirantes brasileiros ocupantes de faixas portuguesas começaram a migrar para a faixa centro-oeste e a faixa amazônica, em busca do aldeamento de indígenas, um processo de escravização, bem como as especiarias, as tão conhecidas históricas drogas do sertão. E toda essa expansão lusitana, com o objetivo de evangelização dos indígenas, favoreceu para que Portugal utilizasse o termo uti possedetis, que é a utilização à base de apropriação de território
por quem habita e a delimitação de novas faixas territoriais, sendo elas pertencentes a Portugal e considerando assim o Tratado de Madrid em 1750. E por último, durante toda essa reconfiguração do território brasileiro, nós tivemos em 1903 a configuração do chamado Tratado de Petrópolis. Daí a piadinha de que o Acre não existe, de que o Acre não tem dinossauro e outras coisas que acabam acontecendo. Por quê? Porque o Acre ele só foi anexado ao território brasileiro, a essa toda configuração territorial do Brasil, no início do século XX. Até então, o Acre pertencia à Bolívia. Ele foi um comum acordo realizado entre o governo brasileiro e o governo boliviano, na promessa que o governo brasileiro construiria a ferrovia Madeira-Mamoré, uma ferrovia que facilitasse o transporte de matérias-primas vindas da Bolívia, a facilidade de tráfego, de exportação de mercadorias em meio à bacia amazônica e principalmente fatores relacionados a toda essa integração para favorecer desenvolvimento aos povos bolivianos. Já ouviram falar na ferrovia Madeira-Mamoré, lá na Amazônia? Ou até mesmo de tráfico boliviano, já que ele é um país que não tem fronteira litorânea dentro do Brasil? De fato, o Tratado de Petrópolis ele foi consolidado. O Acre hoje é uma unidade de federação do território brasileiro, mas infelizmente o Brasil recebeu aí 2.000 libras de esterlinas, teve toda a compensação do território do Acre, mas não cumpriu com o seu acordo de construção da ferrovia Madeira-Mamoré e até mesmo facilidade em transportes e embarcações bolivianas dentro do território brasileiro. Mais uma das nossas ações corruptas, mas que configuraram parte do nosso território brasileiro, ok? Terceiro ano, saudade de vocês, tá? Continuem aí estudando, focados e determinados os objetivos que nós temos. Beijo gigante e até o nosso próximo encontro.